pessoal, vamos para a nossa segunda aula. Tem algo importante que eu não comentei na introdução e na primeira. Eu gosto de dividir o conteúdo em aulas um pouco menores, porque aí você de 10, 15 ou até 20 minutos, porque aí você começa, assimila, para no meio, para no final, assiste de novo, do que a gente ir num batidão e ter 1 hora de vídeo. Eu gosto mais, tem dado certo nessa modalidade online. Então, as nossas videoaulas vão ter mais ou menos essa duração. Na aula 2, nós vamos começar trazendo a diferença entre emoção, sentimento e reação. Aí as pessoas vêm para os treinamentos e trazem assim: Rodrigo, eu não consigo controlar as minhas emoções. O que você acha? É possível controlar emoção? O que você acha? Qual é a sua opinião? Porque as pessoas sempre vêm: eu queria ter mais controle emocional. Vamos explicar um pouquinho entre essa diferença de emoção, sentimento e reação e fazer uma diferenciação entre esses 3 pontos para responder a essa pergunta. Primeiro, olha para cá essa figura. Olha para cá. Eu tenho aqui os icebergs acima do espelho d'água. Aqui eu tenho um iceberg com uma visão 3D abaixo do espelho d'água. E nós sabemos que o que os navegadores veem com os seus olhos naturais é apenas a famosa ponta do iceberg, né? Essa expressão, isso daí é só a ponta do iceberg. Por que que tem essa expressão popular? Porque acima do espelho d'água realmente é só a ponta. A estrutura, o iceberg é uma formação rochosa, é uma montanha que foi alagada por águas frias. Aí isso daí, né, quem estuda aí geologia sabe disso, né? Aquele filme, desenho, A Era do Gelo, tratou muito disso, né, na época dos antigos, como que as formações rochosas foram inundadas e formaram verdadeiros icebergs. E é o iceberg que vai trazer para a gente a metáfora necessária para a gente entender a diferença de emoção, sentimento e reação. Porque aqui, o iceberg acima do espelho d'água vai ser o nosso consciente. Guarda isso. O iceberg abaixo do espelho d'água é o nosso inconsciente. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender, e veja, pessoal, eu não vou aprofundar nenhuma dessas discussões para não confundir a gente. Eu vou até onde a gente precisa saber para entender um pouquinho como que funciona a nossa mente, tá certo? Então, consciente e subconsciente. Olha, subconsciente ou inconsciente, tem essas duas determinações. Então, o consciente é como o iceberg, acima do espelho d'água. É aquilo que a gente consegue ver, ou aquilo que as pessoas também conseguem enxergar. É aquilo que a gente consegue ter ali no nosso pensamento de uma maneira mais clara. Então, eu estou neste momento gravando videoaulas para servidores de outro tribunal. Eu estou consciente disso, consciente daquilo que eu estou fazendo, Agora, daqui a pouco começa a vir, quando eu começo a fazer muitas videoaulas, né, e começo a falar, eu começo a sentir, né, meu nível de concentração, ele vai indo aos poucos embora. E eu não sei por que isso acontece. Eu estou aqui no mesmo ritmo.
e daqui a pouco eu começo a ficar um pouquinho tonto. Então eu não sei por que que isso acontece no meio da gravação das aulas. E aí eu sentia que isso acontecia. E eu fui buscar por que que isso acontece. Por que que depois de quase 1 hora gravando ou dando palestra, dando aula no presencial, eu começo a perder a minha energia. Aí eu fui estudar, fui ver, fui me conhecer e fui ver que quando eu começo a sentir muita sede, ou mesmo conforme eu vou falando e falando e falando, eu vou consumindo energia. Né? Falar, pessoal, e para quem fala muito, consome bastante energia. Então eu preciso parar, beber uma água, tomar um café, fazer uma refeição para minha energia voltar e eu ir com a mesma força. Para eu entender isso, eu tive que estudar, eu tive que ver por que que isso acontecia. Então, como é que era esse processo? Eu estou dando um exemplo aqui meu, hein? Eu tinha consciência do que eu estava fazendo, gravando videoaulas ou dando palestra, mas eu não tinha consciência por que que no meio eu perdia a energia. Então, eu fui estudar, fui me compreender, fui tirar algo que estava no meu inconsciente, eu não conhecia. Eu não sabia por que que eu perdia a energia no meio de uma aula, no meio de uma gravação, no meio de uma palestra. Eu não entendia. Fui buscar informação. Quando a informação veio, quando eu entendi que o Rodrigo gasta muita energia porque ele põe muita intensidade, ele põe muito vigor naquilo que ele faz, saiu da inconsciência, debaixo d'água, e veio para o meu nível de consciência. Foi aí que eu tomei consciência de que eu preciso ter algumas pausas. Então por isso é que eu comecei também a gravar vídeos menores, para me dar uma pausa. Aí eu nem preciso ficar bebendo água quando os vídeos são mais curtos. Quando eu estou dando uma palestra mais longa, ou um treinamento, eu preciso o tempo todo ter água perto de mim. E geralmente eu peço café também. No meio das palestras, ou dependendo do tempo do treinamento, eu vou bebendo café também para ir repondo as minhas energias até o intervalo de coffee break. Mas essas estratégias que eu adoto como treinador de pessoas, como professor, eu só consegui adotar depois que eu trouxe algo que estava no meu inconsciente. Eu não sabia, é como o iceberg, eu não sabia o que estava rolando embaixo d'água do Rodrigo. Depois que eu fui pesquisar, fui conhecer, fui saber, veio para o meu consciente, eu adotei novas estratégias. E aí, nunca mais eu perdi a minha energia no meio de uma conferência, no meio de uma palestra, né? Se vai durar mais de meia hora, eu já tenho que ter a minha água perto, ou até um alimento, ou até um suco, um café. Eu comecei, agora eu só consigo adotar estratégias para ter mais inteligência emocional, para melhorar minha produtividade, para ter melhor gestão do tempo, quando eu saio dessa escuridão aqui que é o nosso inconsciente. O nosso inconsciente é uma escuridão, porque a gente não sabe o que tem lá, é o profundo do abismo. Quando eu ganho consciência como uma luz nessa escuridão, e aí eu consigo entender o que está rolando dentro de mim. Por que é importante a gente entender essa divisão de inconsciente e consciente? Como nosso amigo Carl Jung trouxe essa divisão para que as pessoas entendessem um pouco mais quem elas eram. Então, Carl Jung, ele trouxe de vários estudos
que ele trouxe, os arquétipos, né, de pensamentos, perfis pessoais, ele trouxe a diferença entre o inconsciente com o consciente. Você consegue entender? Então, todos nós temos essa dinâmica aqui. E nessas primeiras videoaulas, nós vamos buscar trazer a você consciência daquilo que está no seu inconsciente. Trazer à luz aquilo que de repente você não está enxergando. Nossa, por que eu planejo a minha semana um monte de tarefa e elas não acontecem? Vou dar o meu exemplo, pessoal. Eu fiz um planejamento para fazer essas videoaulas e um pouco antes uns equipamentos aqui, aliás, já vem a semana toda com isso. Eu tendo problema com alguns equipamentos que eu possuo para produzir esse tipo de material. Alguns minutos antes, uma maneira que eu queria gravar não deu certo e eu fiquei 30, 40 minutos. Eu sei o quanto isso me estressa, eu sei o quanto isso me tira da concentração. Como eu já sei, eu não estou mais nesse nível de inconsciente. Quando eu tenho problema com equipamento técnico, isso me estressava de uma tal maneira que em 2017 eu fui fazer uma palestra, era uma primeira palestra numa cidade, ninguém me conhecia, deu problema técnico, o meu rendimento não foi bom. Como eu sei que problema técnico me traz irritação, eu já tenho algumas estratégias para não tirar a minha concentração. Eu simplesmente paro, porque eu insistia, perdia tempo e não tinha um bom rendimento. Eu paro, imagino, vou buscar uma outra solução e, se for possível, está aqui. Estou fazendo essa videoaula. Certo? Mas por quê? Porque saiu do meu inconsciente e veio para o meu consciente. Eu me conheço em alguns aspectos. Então, o que saber isso vai ser importante para a gente? As nossas emoções estão no nosso nível inconsciente, pessoal. Então, emoções estão no nosso nível inconsciente. O que a gente sabe das emoções é quando a gente sente essas emoções. Então, quando algo te deixa irritado, a emoção está lá, ela simplesmente vem. Você não tem muito controle sobre as suas emoções, não. Você simplesmente sente aquelas emoções. Então, quando alguém te deixa irritado, quando alguém te deixa alegre, quando alguém te deixa triste, a emoção simplesmente vem. Você não tem muito controle. Quando algo te deixa com medo, tem como controlar o medo? Se algo te deixa com medo, como por exemplo, eu tenho fobia a insetos, bichinhos, né? Esses bichinhos lindos, mas eu quero longe. Eu simplesmente sinto o medo. Eu não tenho como controlar. Quando uma aranha está ali, eu começo a ficar... voador para mim é o pior. Tudo o que voa, inseto que voa, para mim me deixa um pouco mais desesperado. Eu simplesmente sinto aquele medo. Alguns, de repente, eu sinto até pavor, né? Eu não tenho muito controle sobre isso. Eu simplesmente sinto sentimentos. Emoção, eu não controlo. Ela vem. E as emoções, se você for estudar a evolução do ser humano, não somente pelo Charles Darwin, mas alguns outros estudiosos que estudam as emoções primárias, desde os homens e as mulheres lá antigos, primitivos, da caverna, você vai ver que nós temos emoções primárias e nós não temos controle. Aí vem o sentimento. Então, por exemplo, lá o homem da caverna, o famoso homem da caverna, né? Ele tinha que sentir medo, porque ele não tinha tanta proteção como nós temos hoje. Ele tinha que sentir medo, e quando ele sentia medo, ele reagia imediatamente. Não é isso?
Então, emoções, a gente sente essas emoções e temos reações. As reações, sim. As reações estão no nosso nível consciente. Entra um besouro voador aqui. Eu vou sentir medo e vou reagir. Vou sair correndo, vou fazer assim. É a minha reação imediata. As reações, as pessoas veem como é que a gente reage. E nós podemos sim entender quais são as nossas reações. O problema técnico que eu tinha antes, eu xingava, esbravejava, tinha vontade de sumir, fechar tudo, não vou fazer agora. Isso era a minha reação. As reações eu consigo controlar. As reações eu consigo sim gerenciar. Entenderam a diferença entre emoções, sentimentos e reações? O que nós podemos controlar? Reações. Emoções, elas simplesmente vêm e a gente sente. Ok? Tranquilo até aí? Bom, entendida a diferença entre emoções, sentimentos e reações, nós vamos passar no próximo vídeo, na próxima videoaula. Eu vou sair daqui, vou beber a minha água, vou tomar um café para continuar a próxima videoaula, onde nós vamos falar sobre habilidades emocionais, e eu te aguardo lá.